E a gente começa então o Manhã da Piedade falando sobre relacionamentos. A gente vive em uma era marcada por mudanças muito rápidas e uma série de desafios que afetam diretamente os nossos relacionamentos como um todo. E a nossa vida amorosa, claro que não ia escapar dessa dinâmica de transformação constante, né? Em tempos de amores líquidos, embasados na ideia de relações descartáveis e substituíveis, como que a gente pode manter um amor duradouro? Agora, a gente vai então conversar com o padre Samuel Fidelis, pró-reitor do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. A gente vai dar um pulinho lá no santuário para saber como manter, então, a saúde do nosso amor. Bom dia, Padre Samuel, seja muito bem-vindo. Bom dia, Vanessa, é uma alegria estar com você, unida a essa turma sempre muito especial do Manhã da Piedade, o nosso encontro marcado e à luz da sua abertura, eu já diria, não é? Será que é possível amar e continuar em estado de sanidade mental? Será, padre? Meu Deus, relacionamentos como um todo são complicados, né? São duas pessoas diferentes, dois contextos diferentes, duas criações muitas vezes diferentes, que estão ali dentro de alguns metros quadrados e precisam conviver. Como manter a saúde dessa relação em um tempo onde tudo é tão efêmero, né, padre? Hoje as pessoas entendem as relações também como algo muito descartável, né? Exatamente. Acho não, né? Estou convicto de que a impermanência é uma das grandes características do nosso tempo. Antes, na história da humanidade, embora nós sejamos os mesmos humanos, já desde o surgimento da espécie Homo sapiens, mas antes a permanência era a característica. Nós olhávamos para o passado, para as referências herdadas pelos nossos pais, para entender quem nós somos. Hoje não, a gente olha para frente, para o progresso, relacionamento também tem a ver com a foto que a vizinha postou, e aí eu costumo sempre brincar. Antigamente, a gente casava por coisas sérias, o casamento era um contrato, era um compromisso de seguir a vida juntos. Hoje a gente casa por coisas mais diluídas, mais líquidas, mais exteriores e, logicamente, nessa liquidez, nessa exterioridade, nessa impermanência, é cada vez mais difícil ter afetos duradouros. Isso nos faz sofrer mais. Padre, o senhor acha que até mesmo, né, essa nova geração, onde tudo é muito fugaz, muito rápido, muito dinâmico, essa geração ela vai ter uma certa dificuldade em entender que relacionamentos podem e devem ser duradouros, né? Uma vez que a gente se relaciona o tempo todo, né? Toda a nossa vivência é baseada, é pautada em relações que a gente constrói. E muitas vezes essas relações, elas não são, como que eu posso dizer? Elas não são tão simples ou tão fáceis, visto, né, mais uma vez, que se tratam de duas pessoas diferentes, contextos diferentes. Seria o consertar ao invés de trocar? Penso que há uma série de características do nosso tempo que, evidentemente, acabam plasmando as nossas relações. Quando você traz este conceito da troca, do descartável, que está muito ligado à relação que nós estabelecemos com os objetos, imaginemos, antigamente a gente utilizava aquele copozinho das compotas, seja o de alumínio, seja o de vidro. Hoje não, hoje a gente tem que comprar um copo gourmet. Então, a própria relação concreta que nós estabelecemos com as coisas, ela vai, de alguma forma, plasmando a nossa relação com as pessoas. Estamos num mundo onde tudo é muito descartável, onde tudo muito é utilitário, tem um prazo de validade, uma obsolescência programada. Agora, eu não sei dizer necessariamente, Vanessa, como será o futuro. Os profetas na Sagrada Escritura, às vezes, são entendidos como aqueles que pensam o futuro, mas eu acho que, na verdade, para citar Nelson Rodrigues, os profetas veem o óbvio. O óbvio e ululante, para citar Nelson Rodrigues, é que nós estamos num conflito. Nunca antes nós tivemos tantas relações, tantas possibilidades de encontro, e nunca antes estivemos tão desconectados.
de permanências, de vínculos mais duradouros, de relações afetivas, do que significa uma comunidade. Hoje é todo mundo grupo, massa, estamos indo para lá e para cá, nunca nos encontramos, áudios acelerados. Então está causando em nós ansiedades, distúrbios, e isso tem afetado diretamente as nossas relações. Agora, eu não saberia dizer se nós vamos nos adaptar a isso, porque essa é uma nota característica da humanidade, uma capacidade ali de se adaptar e de reinventar relações. Acho que algo que é muito positivo da nossa cultura contemporânea é que ela tem ousadia para criar outras conexões que não aquelas que já estão dadas. E até penso que esta ideia de no meu tempo não era assim, antes era melhor, é um sintoma de idade. Então, lógico, tínhamos coisas muito positivas antigamente, e agora temos que ver em que medida elas ainda continuam sendo atuais e sendo referências para nós. Mas eu penso que estamos sendo convidados a uma aventura, a ressignificarmos as nossas relações, e pode ser que seja um parto, não necessariamente será uma morte. Então, apesar de ser assim, um pouco pessimista com determinadas coisas, eu acho que é uma aventura. Padre, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a importância do matrimônio de acordo com a perspectiva bíblica. Né? A gente sabe que o matrimônio é um sacerdócio, então eu queria muito que o senhor falasse um pouquinho sobre a importância do matrimônio para essas novas gerações, né? Para elas entenderem também o valor de estar ao lado de alguém por um tempo, né, contínuo aí. Então, o matrimônio é uma das dádivas divinas que, inclusive, fica aquém de tudo aquilo que se desregula durante o pecado, no relato mítico simbólico do livro do Gênesis, tanto que dizemos no rito do matrimônio que é a bênção que nunca foi revogada da parte de Deus. É uma maneira de fazer dois indivíduos, duas pessoas, se enlaçarem a partir dos seus afetos e de sua história, para ali inserirem mais um elo numa cadeia que remonta ao princípio dos séculos e ao próprio Deus, que é o Deus da vida. Então, antes de tudo, o matrimônio ele é unitivo, são duas pessoas que se enlaçam, destinadas à vida, a gerar vida, a cuidar de vida, e, portanto, se tornam um sinal sagrado, já tendo um sentido muito belo no Antigo Testamento e inaugurado pelo Cristo, de modo que, sobretudo na perspectiva do apóstolo Paulo, o matrimônio é um sinal do amor até as últimas consequências do Cristo pela sua igreja. E assim, trazendo um pouco para a minha realidade, né, padre? Eu vejo o matrimônio, sou casada, eu vejo o matrimônio muito como isso, não como um olhar para o passado, né, visto que o matrimônio está previsto nas Sagradas Escrituras, mas um olhar para o futuro mesmo, né? Qual é o futuro que eu desejo? Como eu quero, com quem eu quero estar daqui a 30 anos, daqui a 40 anos, se assim Deus permitir. E é muito isso, né, padre? A gente tem que Vanessa, olhar... você introduz um elemento muito interessante, se me é permitido fazer essa interrupção, porque ela é muito boa, o que você colocou. Matrimônio é deixar alguma coisa. É uma morte de nós mesmos, é um divórcio dos nossos pais, é uma ressignificação dos nossos traumas. É o que está lá no início do livro do Gênesis, aquilo que você acabou de dizer a partir da sua experiência concreta. Quem não vive em estado de deixar, de sair, de transbordar, não serve para casar. E é muito isso, né, padre? É realmente assim, quando escolhemos, né, eu e meu esposo, dar esse passo rumo ao futuro, a gente realmente pensava e pensa ainda hoje nessa questão de com quem eu quero estar na minha velhice, com quem eu quero... E aí eu já dou uma dica aí para quem, né, pretende seguir no matrimônio, escolha alguém que você goste de conversar, que você goste de estar com a pessoa, porque é isso que vai valer, né, padre? É com quem a gente vai criar esses laços até que a morte nos separe, né? Você me fez lembrar o conselho de Nietzsche, é muito ácido, como é próprio do pensamento dele. Ele diz, se você tiver que escolher alguém com quem se casar, a única exigência é alguém com quem você vai ter paciência para conversar daqui a 30 anos. Exatamente isso. E é muito isso. E assim, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, trouxesse, né, na verdade, a visão do senhor enquanto sacerdote do matrimônio diante dessas mudanças estruturais que a gente tem vivenciado e presenciado nas estruturas familiares, sociais, na sociedade moderna, por gentileza.
Bom, eu quero, em primeiro lugar, começar destacando. O matrimônio é uma coisa tão difícil que a igreja proíbe os padres. Bom, estou brincando, para descontrair. Mas eu entendo, como disse, que é um tempo de mudança e um tempo que desafia, mas é isso que nos caracteriza como seres humanos, a capacidade de nós nos reinventarmos. E entendo que o tempo atual ele é um de que nos convida a sermos mais autênticos. Eu penso que há uma vocação inicial para o matrimônio, Cristo deixa claro isso no Evangelho. No princípio era assim, portanto, há um desejo de Deus para com o matrimônio. Eu vejo um atravessamento que em muitos momentos foi o do recolhimento de algumas hipocrisias e temos que nos haver com ela. Inclusive quando os matrimônios foram muito mais contratos sociais, inclusive quando os matrimônios desconsideraram que a diferença entre os sexos, ela não dá direito de um estar sobre o outro, ou de que o serviço no matrimônio é uma doação e não uma escravidão, um exercício de autoritarismo. E agora penso que os tempos contemporâneos, com suas dúvidas, com o seu desconforto, com a sua angústia, inclusive com seus devaneios ideológicos, estão nos ajudando a perceber que a gente tem que ter um pouco mais de sinceridade sobre o que significam duas pessoas estarem unidas umas às outras e de que o matrimônio tem que estar aberto a ser uma vocação sagrada, um lugar, antes de tudo, onde Deus fala, para além dos avessos, compondo o verso da sua bondade, do seu amor, da sua revelação. Padre, o senhor já levantou a bola aí para um próximo tema que eu acho que é muito interessante a gente abordar, que é a questão da comparação de relacionamentos. E aí eu já deixo o convite, então, para o senhor voltar numa próxima semana e a gente falar sobre isso, que tem desgastado muito relacionamentos. E aí já aproveito também para pedir, claro, a tradicional bênção para o senhor. Mas é claro, é sempre uma alegria, é muito gostoso podermos partilhar de coração a coração, né? Cada um de nós, eu na minha vocação de celibatário, você como esposa, como mãe, é sempre uma grande alegria e tenho certeza que fala o coração também de quem nos acompanha nesse programa, que é sempre imperdível, tem que ser um horário marcado de você que nos acompanha. E vou invocar agora, pela intercessão de Nossa Senhora da Piedade, modelo de mãe, de esposa, de discípula, sobre a sua vida. É o que nós suplicamos, a bênção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ânimo e coragem.